Olá, irmãos, graça e paz. Seja bem-vindo aí a mais uma videoaula da nossa EBD, classe de adultos. E hoje iniciando a lição 4, né? Estamos estudando esse tema aí, marcas de uma igreja saudável. Estamos nesse estudo. E hoje na lição 4 nós iniciamos o estudo da segunda marca, da marca 2, né? Na lição passada o irmão Francisco concluiu aí a primeira marca, né? Pregação expositiva, mensagem expositiva da palavra, como sendo a marca básica, a primeira e mais importante, segundo esse estudo, marca de uma igreja saudável. E hoje nós continuamos, aí vamos iniciar a aula 2 com teologia bíblica, essa sendo a segunda marca, tá bom? É... Irmãos, nós estamos curiosos aí para saber se vocês estão compreendendo esse estudo, se estão gostando, estão satisfeitos com o estudo desse tema, com as nossas videoaulas, né? É um meio online aí nesse momento que nós temos de praticar a nossa EBD, né? A nossa escola bíblica. Mas às vezes nós ficamos meio perdidos, né? Nesse formato pela falta de interação direta aí com vocês. Então eu espero que você frequentador, né, um apaixonado pela EBD, pelo aprendizado da palavra, esteja acompanhando, né, esteja conseguindo acompanhar essas videoaulas e de alguma maneira procure dar um feedback aí para nós, professores, para os coordenadores da escola bíblica, faça algum comentário nos canais de comunicação aí da igreja, se você desejar, mas nos diga aí se os estudos estão te alcançando, né, da melhor maneira possível, inclusive com comentários, com dúvidas, com críticas até se você tiver, tá bom, meus irmãos? Isso é importante para a gente entender se está fazendo a contento aí esse formato que por enquanto tem que ser assim, né? Enquanto estivermos com essa limitação aí pela pandemia, por enquanto temos que manter a nossa EBD nesse formato aí de videoaula. Mas seja muito bem-vindo, né? Desde já, você que é da Cibinadi, graça e paz novamente. E nós continuamos aqui esse estudo, né, de marcas, sobre as marcas de uma igreja saudável e, a princípio, né, teologia bíblica, né, essa lição 2 aqui. O comentário é o mesmo, né, de introdução aqui, é o mesmo que a gente fez na lição anterior, quando a gente falava de mensagem expositiva ou pregação expositiva, ou até sermão expositivo, só para dizer que nós, como comentamos antes, não temos essa intenção de ensinar, né? Nem temos esse objetivo de ensinar a fazer um sermão, a preparar um sermão, a aula sobre pregação expositiva, marca um, não tinha esse objetivo. Você deve ter visto aí assistido aí a aula, né, os vídeos. E da mesma forma aqui nessa segunda marca aqui da lição 4, teologia bíblica, nós não dispomos, né, desse tempo para discorrer a respeito
né, das disciplinas teológicas aí. Mas você vai entender, né, o que o autor desse estudo quer dizer aqui com teologia bíblica e a gente pretende aí complementar com, com, com algum comentário, né? Reforçando o que a gente disse, né? É muito louvável que você se interesse por se aprofundar, né, no estudo de teologia, de preparação de sermões e tudo mais. É, e para isso, né, nós temos recursos também na nossa igreja. Você pode procurar aí o curso de teologia que é oferecido aí na nossa igreja, né? Aqui na nossa EBD nós estamos usando esses temas para demonstrar e o objetivo da lição é que nós saibamos reconhecer as marcas de uma igreja saudável, tanto na mensagem expositiva da Bíblia, como foi a lição anterior, como agora também na teologia aplicada, né, a teologia bíblica que é aplicada na igreja, tá bom? É, esta lição tem uma passagem, né, base, um texto básico que ancora, que está lá em 1 Timóteo 3,15, é um verso só, vamos dar uma olhada lá, 1 Timóteo 3,15, você está vendo aí do lado direito grifado de amarelo, é um verso que diz assim, o apóstolo Paulo a Timóteo, né, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15. Mas se eu demorar, né, ele falando para Timóteo, se eu, Paulo, demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Esse texto fala muito aos diáconos, aos pastores, aos bispos, né, como está no texto de Paulo. As cartas de Paulo a Timóteo e a Tito são chamadas de cartas pastorais, né, onde ele dá instruções, né, a respeito de como conduzir a igreja, de como conduzir o povo de Deus, né, como rebanho. E ele coloca essa instrução aí para Timóteo, né? Saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Nós tínhamos visto também essa passagem no, na lição anterior. Vamos entender por quê, né? Por que que, por que que Paulo coloca, ou por que que o autor coloca esse texto base aí como âncora, né, dessa marca 2 aí de teologia bíblica, né? Primeiro aqui, essa marca teologia bíblica em uma frase, está em azul, né? Primeiro ali a introdução, né? Teologia bíblica é uma teologia fiel ao ensino de toda a Bíblia. E essa frase, né, que resume de uma maneira assim central a lição, diz que membros de igrejas cristãs continuam a nutrir pensamentos insignificantes a respeito de Deus e pensamentos elevados sobre o homem. Veja só, né? Eu vou até repetir. Membros de igrejas cristãs continuam a nutrir pensamentos insignificantes a respeito de Deus e pensamentos elevados sobre o homem. Então tem uma inversão aí, certo? Continuando na frase aí. Esse estado de coisas revela que muitos cristãos têm negligenciado sua principal vocação, que é o que? Conhecer o seu Deus. Todo cristão deve ser um teólogo, no melhor e mais íntimo sentido da palavra. Se as igrejas devem ter boa saúde, ou seja, essas igrejas saudáveis, né, que nós estamos tentando entender aqui nesse estudo, então os seus membros precisam comprometer-se
em ser teólogos de acordo com sua capacidade. Essa é a segunda marca de um membro da igreja saudável. Então, olha a importância, né, de se ter essa profundidade no entendimento das coisas de Deus, no entendimento de quem é Deus na igreja e para o cristão e para a nossa vida, né? E não ser superficial, né? É disso que nós vamos tratar nessa lição quando a gente fala que, ou quando o autor diz aqui, que nós precisamos ser teólogos, todos nós precisamos ser teólogos, nesse sentido da palavra, de querer é, é, conhecer a Deus, né? Olha aí o que o autor coloca aí na introdução para ficar mais frisado essa questão de como os cristãos e os irmãos, de uma maneira geral, na igreja hoje, se portam em relação ao entendimento das coisas de Deus. Veja, o autor coloca uma analogia aí: mais e mais sociólogos e jornalistas têm apontado para a crescente superficialidade da sociedade, ou seja, uma sociedade superficial no entendimento e na reflexão das coisas, né? A internet proporciona acesso rápido à informação, mas estimula a pouca retenção e reflexão. Nós sabemos, né? A informação de hoje ela está disponível de uma maneira muito abundante, muito ampla, mas a informação em si não traz conhecimento. Conhecimento é outra coisa, conhecimento exige uma retenção, exige uma reflexão, exige uma dedicação, uma disciplina, um estudo. Então, olha só, as redes sociais estão viciando-nos em manchetes bombásticas e conteúdo curto e raso, superficial. Infelizmente, isso traz impacto sobre a nossa vida de igreja, né? Nós começamos a tratar as coisas de Deus e a igreja, né, a nossa vida cristã, também de maneira rasa, curta e baseada em manchetes, baseada em versos da Bíblia isolados, baseado em teologias isoladas, né, em doutrinas isoladas, em ensinamentos isolados, e esse é um grande problema dos dias de hoje, né? E é por isso que a gente vai ver essa questão de teologia bíblica aqui na visão do autor do estudo como sendo uma coisa abrangente, uma coisa ampla, uma coisa que envolve a Bíblia, a palavra de Deus, como uma história só, né? Então veja aí, desde o princípio, porém, a igreja tem sido marcada por perseverar devotadamente na doutrina dos apóstolos, conforme a instrução lá de Atos 2:42. Então, nesse gráfico aí, né, você até tem uma ilustração, né? Diz ali no primeiro quadro lá em cima, somos todos teólogos, e aí logo abaixo, do lado esquerdo, teologia sistemática, sã doutrina, visão correta, né? É isso que o apóstolo Paulo chama de sã doutrina, a visão correta da palavra, do ensinamento da Bíblia. E teologia sistemática, e isso eu volto, né, no comentário que a gente fez no início, é algo que a gente estuda nos cursos teológicos, né, nos cursos de teologia, como sendo uma disciplina que procura aplicar as doutrinas que tem a Bíblia, né, que a Bíblia traz, de maneira específica e técnica, né? Então, um exemplo, né? Nós estudamos em teologia sistemática a doutrina das últimas coisas, né? Então, é chamada escatologia. Então,
você vê dentro desse tema de escatologia o que a Bíblia diz a respeito disso tecnicamente e estuda ali a partir dali as visões e interpretações que os teólogos fazem a respeito desse determinado tema. E assim é dividido em várias doutrinas, né? A teologia sistemática, o nome já diz tudo, ele cria essa divisão de doutrinas para focar o estudo em determinado tema. Ali do lado direito, que é o que importa para a gente nesse estudo da lição de hoje, está escrito assim: Teologia Bíblica, a história da redenção, visão completa. Isso quer dizer o quê? Uma profundidade do entendimento de toda a palavra, né? Tendo a palavra todo como algo importante, como algo que revela quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é a igreja, né? E qual é a história, né? A história central de toda a Bíblia. Então, teologia bíblica é a história da redenção, ou seja, uma visão completa do início ao fim, né? E essa visão abrangente e mais aprofundada, né, não rasa, não superficial, é que o autor coloca aí como sendo uma marca, né, a segunda marca para que a igreja seja uma igreja saudável. Vamos continuar aí. Isso significa que todo cristão é teólogo, como o pastor e teólogo R.C. Sproul bem nos lembra. Então, a frase desse teólogo aí em azul: nenhum cristão pode evitar a teologia. Todo cristão é um teólogo, talvez não um teólogo no sentido técnico ou profissional, né? Veja aí a importância, né, do que nós estamos conceituando, né? Não um teólogo no sentido técnico ou profissional, mas ainda assim um teólogo. A questão para os cristãos não é se seremos teólogos, mas se seremos bons ou maus teólogos. Um bom teólogo é aquele que é instruído por Deus. Então, todos nós somos teólogos, todos nós cristãos somos teólogos, devemos ser teólogos, devemos buscar essa profundidade, né, de conhecimento da palavra, de conhecer a Deus, de conhecer aquilo que Deus deixou revelado na sua palavra, né? Veja aí a continuação. Mas o que é teologia bíblica? Dever, né, o Mark Dever, que é o autor desse estudo, afirma que a teologia bíblica exata é uma teologia fiel ao ensino de toda a Bíblia. É confiável e interpreta com exatidão as partes em relação ao todo. Isso significa que precisamos ter entendimento tanto correto quanto completo da Escritura. Quando o termo teologia bíblica é usado, ele pode ter dois aspectos. O primeiro seria de uma teologia que é bíblica, que é fiel à Escritura, que considera o que toda a Bíblia diz sobre determinado tópico. Isso, dentro do estudo teológico, está normalmente dentro da matéria de teologia sistemática. Então veja, a teologia sistemática, como eu dizia, ele pega um assunto, um tema, né, e vê o que toda a Bíblia diz a respeito daquele tema. Foca nisso de maneira técnica, né, de maneira sistemática, né. O que o autor diz aqui a respeito de teologia bíblica é que a abrangência, né, da palavra nos dá essa importância, nos dá essa profundidade de conhecimento
de uma maneira muito mais ampla, né? Sem que a gente precise ficar separando, né, em temas, em assuntos, mas sim que entenda o propósito central da palavra, toda a história da redenção. Continuando, o segundo aspecto é de uma teologia que considera a Bíblia como uma grande história divina da redenção, que a gente acabou de dizer. Sem esses dois aspectos, acabaremos caindo num grande perigo, impor nossos próprios significados ao texto bíblico. Então, meus irmãos, para que não fique nenhuma dúvida, para esclarecer, o cristão ele não pode ser vou usar uma expressão aqui, um bobo, né? Um perdido em relação à história da palavra, a história de Deus revelada na Bíblia, a história da redenção revelada na Trindade, né? No plano de redenção de Deus que está desde o Gênesis até o Apocalipse. Ou seja, quando uma parte qualquer da palavra, da escritura, da Bíblia é ignorada, nós estamos deixando de conhecer uma parte importante daquilo que Deus quer revelar, daquilo que Deus coloca ali no seu plano de redenção, né? E essa questão de ser teólogo, durante muito tempo, foi colocada pelos cristãos de uma maneira mal vista até, né? Uma maneira assim, digamos assim, menos significante, né? Menos importante, porque o que se dizia é que não importa tanto você se aprofundar, você estudar a palavra, o que importa é você ter o amor, você ter as boas ações, as boas obras, e isso permeava, né, um conceito de teologia como alguém que estuda e se aprofunda na palavra se torna uma pessoa fria espiritualmente, né? Olhando só para a questão teórica ali do ensinamento bíblico. Então essa é uma visão distorcida de teologia, né? Teologia nos aproxima de Deus, né? O estudo da palavra, o estudo do conhecimento daquilo que Deus nos deixou revelado na sua palavra, ele nos aproxima de Deus, né? E eu queria até, como complemento, aqui eu separei é, dois textos bíblicos aí que eu queria que você anotasse aí, não está na lição, mas que dizem a respeito disso, né? Olha só, através do profeta Jeremias, Deus afirma, Deus diz isso, que a maior glória para o ser humano é entendê-lo e conhecê-lo, né? Está lá em Jeremias 9, 23 e 24, diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, pois eu sou o Senhor, que pratico a fidelidade, o direito e a justiça na terra, porque me agrado dessas coisas. Então, olha só, assim diz o Senhor: não se glorie o homem em si mesmo, né? O sábio na sua própria sabedoria. Se o homem tem que se gloriar em alguma coisa, que seja nisto, em mim entender, eu, entender a mim, Deus, né? O Senhor diz, né? E me conhecer, pois eu sou o Senhor, né? E o próprio Jesus Cristo, né? Declarou na sua oração sacerdotal, a gente tinha lembrado desse texto na lição passada também, lá em Atos 17, o verso 3, Jesus declarou que o conhecimento de Deus
significava vida eterna. O conhecimento de Deus significava vida eterna. Ele diz assim, em João 17:3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e que conheçam a Jesus Cristo que enviaste. Então, só para você ver que quando nós estamos falando de se aprofundar, né, de ser um teólogo nesse sentido tão particular, né, da palavra, como o autor da lição coloca aqui, é uma coisa básica como marca para que sejamos uma igreja saudável, né? Veja aí essas questões aí que o autor traz para nós discutirmos. Você se considera um teólogo? Por quê? Né? Veja que antes a gente colocava assim, olha, não é uma opção para o cristão ser ou não ser teólogo. O que ele vai ter como condicional é ser um bom ou um mau teólogo. Então, você se considera um teólogo? Se você é um cristão, você deve se considerar um teólogo. Por quê? Porque teologia é o conhecimento daquilo que Deus quer revelar, né? Daquilo que Deus deixou revelado e quer se fazer conhecido por nós, né? A pergunta 2: que formas cultivamos pensamentos insignificantes a respeito de Deus e pensamentos elevados sobre o homem? Que formas cultivamos pensamentos insignificantes a respeito de Deus e pensamentos elevados sobre o homem? Ora, quando nós ignoramos a palavra, né? Nós deixamos isso bem claro na lição anterior, quando fala da mensagem expositiva, ou seja, a mensagem tem que expor a verdade bíblica, tem que explicar essa verdade, tem que colocá-la em contexto, achar uma aplicação ali na nossa vida ali para a igreja, né? E essa mensagem tem que estar presente na oração, nos louvores, né? Além da própria mensagem pregada. Então, se não for assim, né? Se for a nossa própria história, nós estamos tendo um pensamento insignificante a respeito de Deus e elevado sobre nós mesmos, né? Em que hora, em que momento foi que a nossa história se tornou mais importante que a história de Deus narrada na toda a teologia bíblica aí que o autor coloca, né? Veja aí, o tópico 1, finzinho da página aí, teologia sistemática, sã doutrina, né? Aí na sua revista é a página 25, né? Diz aí, a sã doutrina é um resumo dos ensinos bíblicos que são tanto fiéis à Bíblia quanto úteis à vida. Uma frase bem legal aí desse teólogo também. O autor da lição diz assim, sobre teologia sistemática, sã doutrina. Se a Bíblia interpreta a si mesma, então precisamos considerar o que toda a Escritura diz sobre determinado assunto. Paulo trata sobre sã doutrina em todas as suas cartas pastorais endereçadas a Timóteo e a Tito. Sã doutrina significa ter uma teologia confiável, exata, fiel, íntegra e saudável. Então, quando nós chamamos a teologia sistemática de sã doutrina, como a gente viu no início, lá naquele quadro azul, a gente diz isso porque essa forma de estudo ela quer aprofundar
o que o texto bíblico quis colocar, quis dizer, quis ensinar, né? E que o que toda a Bíblia diz a respeito daquele determinado tema, né? É por isso que uma teologia se torna confiável, né? Ou seja, fiel ao Evangelho. Então, continuando, a primeira atitude para sermos fiéis nessa área é mudar a nossa postura. Não raro, em vez de buscarmos a sã doutrina, afirmamos somos doutrina. Ou seja, em vez de buscarmos compreender o que a Escritura diz, tremendo em humildade diante da santa palavra de Deus, inapropriadamente emitimos a nossa opinião sobre assuntos importantes. Podemos até dizer em minha opinião, entre aspas, né? Como se fosse uma capa de modéstia. Porém, ela esconde um coração orgulhoso que considera mais sua própria opinião do que a do Senhor. Então veja só, a nossa interpretação tem que estar baseada em tudo que a Bíblia diz a respeito daquilo, né? E aí nós finalmente poderemos aplicar aquela frase, né? Esse trecho do primeiro parágrafo aí, a Bíblia interpreta a si mesma. Então nós não impomos a nossa opinião às escrituras ou ao sentido da palavra, né? A Bíblia diz o que ela quer dizer, ela diz o que a escritura traz, ela diz o que Deus deixou registrado e deixou revelado através dela. Uma área comum em que isso acontece é quando se trata do conceito que temos de Deus. Talvez você já tenha dito ou ouvido as seguintes palavras: para mim, Deus é assim. Contudo, não ganhamos um Deus individual. Existe só um Deus que se revelou na palavra encarnada e registrou essa revelação na palavra escrita. A palavra encarnada, o autor está se referindo a Jesus Cristo, né? E a palavra escrita, a nossa Bíblia, né? As Escrituras. Então, nossa pergunta deve ser: como o Altíssimo se revelou nas Sagradas Letras? Então, meus irmãos, não podemos cometer esse erro de dizer: para mim Deus é assim, Deus é assim para mim. Olha, eu vejo Deus assim. Não, isso não é uma opinião nossa a respeito de um Deus, porque não existe um Deus específico para mim. Deus é um só, né? Então o que Deus é, o que Deus significa, tem que ser uma resposta uníssona de todo cristão, baseado no conhecimento da palavra. Entendeu? É isso que o autor quis dizer. Ou seja, nossa pergunta deve ser: como o Altíssimo se revelou nas Sagradas Letras? Aquilo que ele deixou revelar-se, né? Através da Escritura. Porque teologia, o sentido da palavra, o pastor nosso, né, que é um teólogo, um professor conceituado, e outros pastores e professores que nós temos, que já nos instruíram a respeito disso, já colocaram, né, que o fato de teologia ser o estudo sobre Deus nos deixa numa condição, às vezes, de interrogação a respeito de que condição nós temos, né, como criação, de estudar algo sobre o nosso Criador, né? Mas na verdade o que isso quer dizer é estudar aquilo que Deus quis revelar a nós, aprender, se interessar, se aprofundar a respeito do que Deus deixou para que nós conhecêssemos através de Jesus Cristo, da Sua palavra, do Espírito que atua em nós, né? Tem coisas que Deus não revelou, tem coisas que só Deus sabe, né?
e por isso ele continua sendo Deus e sempre será. Ele não é mutável, né? Ele é o mesmo e é um só para todos nós. Então, é essa questão de sermos teólogos, de sermos apropriadamente aprofundados naquilo que Deus quis revelar e nos deixar como sua história, como a história da redenção, como a história da Bíblia é, como algo que não é optativo para nós cristãos, né? Nós temos que nos dedicar a isso, a conhecer a Deus. Exemplo comum desse tipo de atitude ruim é quando alguns negam a ira de Deus, afirmando que o Deus que se revelou em Cristo, Jesus, é amor. Então há algo errado com o Antigo Testamento. Veja, algumas pessoas ignoram a parte que Deus, no Antigo Testamento, usa a justiça como castigo de pessoas ou de povos ou de nações, levando em conta só parte da mensagem que está no Novo Testamento, e isolando, né, essa questão de Deus que se revelou em Cristo é amor. Então, aquilo que aconteceu no Antigo Testamento é, é uma parte simplesmente histórica, não deve ser levada em conta. Não caia nessa. Nós não podemos cair nessa, né? Toda a Escritura, toda a palavra, todo o Antigo Testamento faz parte da mesma história de redenção de Deus, essa mesma história de salvação, esse mesmo plano que envolve a pessoa central de Jesus Cristo, né? A Bíblia toda tem que ser cristocêntrica, né? Então não podemos cair nessa percepção, né? Deus, porém, não muda. Os mandamentos de amarmos a Deus e o próximo estão ambos no Antigo Testamento. E Jesus diz isso, né? São os dois principais mandamentos. Muitos ficam chocados com a demonstração do juízo justo de Deus contra os cananeus, né? O povo lá de Canaã. Mas se esquecem de que Apocalipse, que está no Novo Testamento, né, aponta para um juízo em escala global. Não é um juízo só contra os cananeus lá do Antigo Testamento, né? É um juízo em escala global, né? Todo mundo vai ser julgado e vai sofrer o juízo de Deus, né? Então não há desassociação da Escritura, né? Entendemos que a Bíblia ensina sobre a natureza trina do nosso Deus. Foi uma das primeiras lições que nós tivemos nesse estudo, a natureza trina de Deus, né? E sobre o seu perfeito caráter, sobre a dupla natureza de Cristo e sua obra redentora. Ou seja, termos pensamentos grandes sobre Deus é crucial para a vida cristã, pois somos transformados à medida que contemplamos a glória do Senhor, né? Tem aí a referência de 2 Coríntios 3,18, para não ficar só no texto aqui do autor, vamos ver aí o que diz esse texto. Agora aqui do lado esquerdo aí da sua tela aqui, um grifo verde aí. Então, 2 Coríntios 3,18, é isso mesmo, né? 2 Coríntios 3,18 diz assim: todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, a sua imagem, sendo transformados com a glória cada vez maior,
a qual vem do Senhor, que é Espírito. Então, é crucial para a vida cristã essa transformação, né? À medida que contemplamos a glória do Senhor, né? E nós vamos concluir aqui a nossa lição de hoje, a nossa aula de hoje, né? E o próximo vídeo, a próxima a videoaula vai dar continuidade aí ao tópico 2, né? Que fala especificamente sobre essa questão da teologia bíblica, tá? Essas são as questões aí desse primeiro tópico para que a gente reflita, né? Para que você busque aí compreender o que a gente trouxe aí nessa primeira parte da lição, né? Então, olha só que pergunta interessante. Você já se pegou afirmando sou doutrina ao invés de buscar a sã doutrina? Isso é importante principalmente para nós reconhecermos, né? Isso que a gente tem dito aqui. Todas essas marcas da igreja saudável que nós estamos vendo é para que nós reconheçamos essas marcas para saber se nós estamos enquadrados nessa condição de igreja saudável aos olhos de Deus, né? E uma vez que por aí nós não enxerguemos essas marcas, nós vamos conseguir reconhecer que há algum problema nessa comunidade, algum problema nessa igreja, algum problema nesses irmãos em relação a ser a igreja saudável aos olhos de Deus. Veja aí a pergunta 2. Liste algumas implicações em abandonarmos a sã doutrina. Quais são as implicações em abandonarmos a sã doutrina, né? Em abandonarmos a inspiração e a autoridade da Escritura. Nós sabemos que toda a Escritura é divinamente inspirada, né? Ao ignorarmos, né? Quais são as implicações ao ignorarmos o caráter glorioso de Deus, né? Acabamos de ver aí. Quais são as implicações ao ignorarmos a condição pecaminosa do homem, nos esquecermos? Olha como pode ser perigoso se nós, de alguma forma, ignorar, né, o caráter, a nossa condição pecaminosa, né? E a letra E, né, as implicações aí se nós abandonarmos a salvação somente pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo somente, né? Se nós esquecermos que a salvação é somente pela graça, ou seja, é isso que a gente quis trazer ali com esse conceito de teologia bíblica. Vocês vão ver na próxima aula, né? Não depende do homem. Deus escreveu essa história de redenção baseado na sua própria promessa e no seu próprio plano. O homem falhou todas as vezes, né? Deus veio com a solução. Então, é baseado nisso que nós cremos que a salvação é somente pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Somente a salvação é isso, né? Então, se nós não reconhecermos isso, nós abandonarmos isso, imagine as implicações terríveis, né, para a nossa vida cristã. Tá bom, meus irmãos? Então, essa primeira parte da lição trouxe esse alerta para nós. Seja um teólogo, né? E seja um bom teólogo, ou seja, se aprofunde nas questões a respeito de Deus, se aproxime de Deus através do estudo da sua palavra, se aprofunde, né? Não seja um cristão que é somente um ouvinte de sermões, de estudos e não entende com profundidade e sequer aplica esse conhecimento, né? E assim também não consegue transmitir nada, né,
para outros. Então, é nesse sentido que nós devemos ser teólogos. Amém? Nós iremos continuar, se Deus quiser, na próxima aula, essa lição 4, a partir do tópico 2, aí, falando sobre essa teologia bíblica, né? Essa marca da Igreja Saudável, né? Que é conhecer a história da redenção. Tá bom? Muito obrigado por você ter visto esse vídeo até aqui, né? Eu espero que tenha ficado claro para você, que tenha sido um momento proveitoso. Espero que o Senhor te abençoe, abra o seu entendimento, né? Capacite todos nós a entender a sua palavra, né? E sermos teólogos, sermos cristãos com profundidade a respeito do conhecimento da revelação de Deus. Amém? Tenha uma semana abençoada, tenha uma semana debaixo da proteção do Senhor. O Senhor te abençoe. Graça e paz a todos.